Pessoal, bom dia. Mantovani aqui da Sport Nutrition Center. Estou fazendo esse videozinho hoje para falar sobre um assunto. Um assunto um pouco polêmico, porém é justamente por isso que eu quero falar nele. Evidentemente que eu não quero entrar em juízo de valor, em se eu sou contra ou a favor. Isso cada pessoa vai ter o seu posicionamento e cada um é livre para fazer aquilo que ele achar que deve ser feito. O fato é que o problema e o uso existe, e então vamos falar sobre ele. Não vamos ser hipócritas ao ponto de deixar para lá e deixar que aconteça e as pessoas não tenham o conhecimento do que é necessário se fazer. O assunto é TPC. O que é TPC? TPC é terapia pós-ciclo. O que é um ciclo? Bom, para aqueles que estão começando no mundo dos esportes e da modificação corporal agora ou que estão um pouco desinformados, um ciclo é aquilo que os jovens e até mesmo os atletas fazem para que tenha um aumento de performance, aumento de massa corporal, aumento de força ou uma modificação corporal e até mesmo de resultados esportivos. Geralmente esses ciclos são feitos à base de hormônios, principalmente a testosterona, e em alguns casos GH e em alguns outros casos com oxandrolona e outros derivados. Bom, vamos lá. O fato é que como esses ciclos são feitos de maneira muito comum, de maneira assim, muita gente faz, então vamos falar sobre ele. Outra coisa que a gente deve deixar claro, se for para fazer, procure um médico, principalmente um endocrinologista ou um nutrólogo, um nutricionista esportivo, que tenha condição de te ajudar a fazer da maneira correta, porque os efeitos colaterais são bastante acentuados e em alguns casos irreversíveis. Então, o fato é, vamos fazer o ciclo? Ok, vamos fazer o ciclo, porém com acompanhamento para ter o menor risco possível. Vamos falar sobre a maneira mais adequada de se proteger contra os efeitos colaterais de um ciclo, que é o TPC, tratamento pós-ciclo. Na verdade, o que eu sempre digo, não deveria ser chamado por esse nome, porque a prevenção deve começar antes. E eu vou colocar aqui quais são os dois principais fatores que causam efeitos colaterais. Quais são os dois principais efeitos colaterais? O primeiro é a disfunção hepática. Você vai ter problema no fígado. Isso é um problema muito sério, principalmente nos anabolizantes, nos esteroides mais antigos. O outro problema, que também é bastante comum, é o surgimento ou o aparecimento da diminuição da produção de testosterona, produção hormonal. E também tem um outro caso, esses dois efeitos colaterais a gente consegue proteger bem. Agora um terceiro, que eu nem ia falar dele, mas vou falar aqui de passagem, que é a incidência de câncer, que é bem potencializada. Isso, infelizmente, a gente não consegue prever, nem tampouco prevenir. Além de uma vida saudável, é claro. No caso da parte hepática, por isso que eu falei que deveria começar antes do ciclo e não depois. Tem um produto, um medicamento chamado silimarina, que é a base de uma planta. Ela deve ser utilizada a partir de 2 meses antes do início do ciclo. Quando você começa a fazer essa proteção diária com a silimarina, você consegue prevenir bastante os efeitos colaterais no fígado. Então a tua função hepática fica bastante protegida e além da silimarina, que deve ser iniciada 2 meses antes e até uns 2 meses depois do uso do final do ciclo, também, a hora que você terminar o ciclo, vai lá na farmácia e toma um complexo B. De preferência, o injetável, aquele uma vez por semana, geralmente com uma miligramagem um pouco mais alta, você faz a medição e toma aí uma vez por semana. O outro efeito colateral grave, que é a diminuição drástica de testosterona. Toda vez que você começa um ciclo principalmente quando você utiliza um ciclo mais longo, que contém testosterona, principalmente algumas pessoas usam, e é bem utilizado, equino,
Vamos resumir aqui, não vou colocar o nome técnico, porque é um nome meio complicado, mas de origem equina. O que acontece? Você faz um ciclo longo e a diminuição é bem drástica. Você acaba, na hora que você toma, aumenta bastante, você fica com níveis elevadíssimos de testosterona, passando às vezes de 2.000, e depois ela começa a cair e cai drasticamente. Aí gera um desconforto muito grande, efeitos colaterais bastante indesejáveis. Para proteger, o que você pode fazer? Já durante o ciclo começar o uso de tribulus terrestres, ZMA, e também pode colocar algum outro, como a maca peruana, coisas bem naturais. E na hora que você terminar o ciclo, tem um produto específico para isso, um produto industrializado que chama Recycle. Então você procura na internet, vai ter página vendendo, então você usa também o Recycle. Esse seria ideal. E no caso desses naturais, o tribulus, a maca e o ZMA, você pode prolongar o uso por mais tempo depois de terminado, 3, 4 meses, fazer um exame para ver como que está a tua testosterona livre e a testosterona total. E se tiver ok, você pode dar uma diminuída, parar. E um outro detalhe, sempre aumente a quantidade de proteína durante o ciclo. Isso vai fazer com que os efeitos benéficos sejam bem maiores. Existe um outro produto que pode ser utilizado também, ele vai, na verdade, ser o melhor de todos, chama anastrozol. Porém, esse anastrozol, ele diminui um pouco o ganho que você desejava. Então, muita gente, devido a isso, não quer usar, e ao mesmo tempo ele é um produto bastante caro. Então, ele é quase que descartado, principalmente por atletas que buscam performance. Porém, para a pessoa no dia a dia, pode pensar nele também, tá? Então, recapitulando, você vai utilizar os protetores hepáticos, silimarina, vitamina complexo B, e depois os produtos que visam a manutenção ou a reconstituição da produção de testosterona, que são maca peruana, tribulus terrestres e ZMA. Lembrando que aí a qualidade é muito importante, porque você não está fazendo uma coisa assim paliativa, você está fazendo uma coisa para recuperação. Então, busque produtos de qualidade, porque é nessa qualidade que vai estar a tua recuperação. E, em último caso, o Recycle, né, que você vai colocar também. Em último caso, se você realmente tiver algum problema mais sério, o anastrozol. Persistindo esses problemas, a diminuição de testosterona for muito baixo, continuar muito baixo, procure endocrinologista, urgente, porque você sabe que com o passar do tempo, a cada período que você diminui a produção hormonal, a testosterona fique baixa, você vai tendo uma atrofia do testículo, chegando ao ponto de você cessar a produção para sempre. Você não vai ter mais a glândula que produz a testosterona, então você vai estar fadado a não ter mais produção e vai ficar dependente de injeções. Outra coisa que é bastante interessante lembrar, principalmente em homem que tem histórico familiar de calvície, você pode colocar também, já no início do ciclo, a finasterida. A finasterida, ela impede que você tenha uma queda acentuada de cabelo, que é normal também pelo aumento de testosterona. Ok, pessoal? Espero ter aí contribuído um pouco para quem está pretendendo fazer um ciclo ou para quem já começou a fazer o ciclo e está preocupado aí com como fazer a proteção tanto do fígado quanto da tua saúde no pós-ciclo, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço, juízo aí, pessoal.